No passado era tema de filme, um assunto que alimentava a mente das pessoas que gostavam de ficção científica. Porém, o futuro chegou e a inteligência artificial hoje é uma realidade na vida de muitas pessoas em nosso planeta. Em um dos nossos vídeos, falamos sobre uma inteligência artificial chamada ChatGPT da empresa OpenAI. Falamos como essa ferramenta está avançada e trazendo resultados surpreendentes devido à fluidez e precisão de como as respostas são formuladas. Se uma ferramenta como essa consegue trazer tantos resultados, logo uma pergunta começa a ser formulada em nosso imaginário. Seria possível que uma inteligência artificial tome o lugar de trabalho de um humano e possa substituí-lo de forma eficiente? Estaria alguma profissão correndo risco? É sobre isso que falaremos neste vídeo. Antes de continuarmos, gostaria de pedir que deixe o seu like no vídeo. Isso garante que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas e se torne relevante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever em nosso canal. Aqui falamos sobre tecnologia e negócios. Antes mesmo de falarmos sobre a utilização das inteligências artificiais para a substituição de mão de obra humana, vamos conhecer primeiro como elas nasceram e como vêm se desenvolvendo ao longo do tempo. Isso nos dará um pano de fundo para entendermos melhor o momento em que estamos e onde poderá chegar essa tecnologia. Como falado anteriormente, essa temática era abordada no cinema, pois na vida real não havia tecnologia suficiente para viabilizar uma inteligência artificial, então ficava a cargo do cinema imaginar e dar forma à ideia. Em 1927, o filme Metrópolis abordou o assunto sobre a inteligência artificial. Um dos personagens do filme é um cientista que cria um robô semelhante ao homem. Logo, esse robô iria substituir a mão de obra humana e os operários não seriam mais necessários. Então veja, essa temática de máquinas substituindo humanos não é necessariamente algo novo. Na verdade, ao longo da história isso já aconteceu, onde profissões deixaram de existir porque se tornaram inviáveis economicamente ou ficaram ultrapassadas. Voltaremos ao assunto posteriormente. Na vida real, a inteligência artificial teve início durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Em 1943, Warren McLaughlin e Walter Pitts, pela primeira vez, em um artigo, falaram sobre redes neurais e estruturas de raciocínio artificial que imitam um sistema nervoso. Em 1950, Claude Shannon apresenta outro artigo baseado em inteligência artificial, onde ele mostra ser possível uma máquina jogar xadrez de forma autônoma. Há ainda o feito do famoso matemático Alan Turing, em que desenvolve uma máquina que consegue se passar por um humano em uma conversa por escrito. Essa técnica ficou conhecida como jogo da imitação. Inclusive, há um filme de mesmo nome abordando o assunto. Como a ideia não é abordar detalhadamente a história da inteligência artificial, a partir daqui vamos apenas citar pontos importantes. Em 1951 temos a SNARK, uma calculadora que utiliza simulações sinapses, que são as ligações entre neurônios. Em 1952, Arthur Samuel criou um jogo de damas capaz de se aperfeiçoar. Já em 1956 tivemos a Conferência de Dartmouth, onde reuniu vários pesquisadores da área. Aqui foi criado o termo inteligência artificial. Em 1964 tivemos o primeiro chatbot, chamado Elisa. A década de 1970 e o começo da década de 1980 são conhecidos como o inverno da inteligência artificial. Aqui houveram poucas novidades e cortes nos investimentos. A década de 1990 foi marcada pela popularização da internet e da utilização da inteligência artificial para indexação, busca e classificação de resultados. Em 1997, o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov foi derrotado pelo Deep Blue da IBM. Aqui foram apenas alguns pontos históricos que cobrem alguns dos importantes acontecimentos sobre inteligência artificial ao longo do tempo. Mas salientamos que há muito mais coisa até chegarmos nos dias de hoje.
Profissões serem extintas não é algo relativamente novo. Não seriam somente as inteligências artificiais as grandes vilãs. Na verdade, a própria evolução tecnológica acaba tornando obsoleta algumas práticas que antes eram necessárias. Vejamos alguns exemplos. As telefonistas. Antigamente, essa profissão era responsável por transferir as ligações das pessoas. Imagina só, não era possível pegar um telefone e ligar diretamente para uma pessoa. As ligações eram realizadas para uma central e as telefonistas as transferiam. A própria evolução das centrais tornaram a profissão obsoleta. Hoje em dia é possível dizer o nome da pessoa e o smartphone realiza a ligação. Realmente é um avanço e tanto. Os vendedores de enciclopédias. Quem é mais novo não saberá o que é isso, mas no passado haviam vendedores de porta em porta que vendiam maravilhosas enciclopédias, que eram livros gigantescos que continham uma gama variada de assuntos sobre ciência, geografia, curiosidades, atualidades e etc. Hoje, comparando com o Google, realmente não parece a melhor forma de disseminar o conhecimento. Temos também o telegrafista. O telégrafo era uma máquina que transmitia mensagens a longa distância através de um sistema de códigos. Nesse caso, o código Morse. Porém, era limitado a texto, nada de voz, então gravar áudios e principalmente áudios grandes era coisa impensável. Evidentemente, com o avanço da internet, você hoje transmite não somente texto, mas fotos, áudios e vídeos em tempo real, fazendo essa profissão não ter mais sentido. Como vimos no bloco anterior, profissões que deixaram de existir não são assim nenhuma grande novidade. O fator novidade aqui se faz presente por conta da inteligência artificial e se esta irá tornar extinta alguma profissão no futuro próximo ou até mesmo distante. Respondendo de forma direta, a resposta é sim. Provavelmente iremos ver alguma profissão ser extinta por conta da inteligência artificial. É difícil prever qual profissão, mas podemos analisar o seu uso para chegarmos em alguma conclusão, lembrando que falaremos baseado no que temos hoje e não numa possibilidade futura. Uma profissão que pode ser extinta são os médicos. Mas calma, antes de botarmos fim nessa que é uma das profissões mais antigas do mundo, temos que contextualizar. Para ser sincero, acreditamos que os médicos sempre serão necessários, porém, algumas especialidades, ou melhor, a falta dela, não seria nada ruim se fossem substituídas. Vamos a um exemplo? Quem de vocês já fez um exame admissional ou demissional? É um dos piores serviços prestados pelos médicos. Só vale para preencher a burocracia, que na maioria dos casos só atrapalha. Esse é um grande exemplo de burocracia sem fundamento. Eu mesmo já fiz alguns e teve casos que só fiquei no consultório por 30 segundos. Eu não falei errado, são segundos mesmo. Não dá tempo nem de entrar e sentar direito, quanto mais esquentar a cadeira. São feitas 2 ou 3 perguntas, coloca-se o estetoscópio no peito e pronto. Como num passe de mágica, o médico lhe dá o diagnóstico de apto para o trabalho. Entendemos que dificultar esse processo poderia tirar o emprego de algumas pessoas, mas ao menos alguns médicos poderiam disfarçar melhor, fazer mais perguntas, examinar um pouco mais. Imagino que, com uma meia dúzia de sensores, coletar algumas gotas de sangue, talvez uma andada numa esteira e passar esses parâmetros para uma inteligência artificial, ela faria um trabalho infinitamente mais aprofundado que um profissional médico dessa área faz atualmente, e com um custo a longo prazo infinitamente menor. Agora, quando pensamos em diagnósticos mais complexos que necessitam de um olhar mais aprofundado, definitivamente não vemos tão cedo uma tecnologia como esta substituindo um humano. E mais, se tratando dos melhores médicos de cada especialidade, para uma inteligência artificial chegar nesse nível levaria muito, mas muito tempo. Podemos dizer que isso é coisa de ficção científica. Temos também os programadores. Como é uma ferramenta de tecnologia e tem a ver diretamente com técnicas de programação, o ChatGPT começou a fazer um burburinho no meio dos programadores, se realmente ele iria substituir esses profissionais. E de novo, respondo de forma direta, parece que sim.
parece que alguns programadores poderiam perder seus empregos para uma inteligência artificial, mas evidentemente esses seriam uma fatia menos especializada do mercado. Isso porque há bastante força de trabalho que não envolve tanta complexidade. Uma tela de formulário de cadastro simples, por exemplo, ao passar os parâmetros para o ChatGPT, especificar a linguagem que será utilizada, a ferramenta já lhe retorna uma resposta correta com um exemplo que só precisa copiar e colar. Imagine um programador sênior que tem a hora de trabalho cara fazendo uma tela como estas. Seria desperdício de recursos. Contratar alguém seria o caminho mais óbvio, porém, um profissional levaria tempo para fazer e ainda tem que lidar com o fator humano, reclamações, horas ociosas e etc. Por que não utilizar uma ferramenta que fará tudo isso praticamente sem custo e sem reclamação, precisando somente de um Alt Tab seguido de Ctrl C e Ctrl V e pronto, a tela estaria pronta. É comum a ferramenta trazer a versão mais simplificada do código, aquela que funciona, mas que não é a melhor solução para o problema. Ele até traz soluções mais complexas ou específicas, porém necessita que tudo seja descrito antes. Ou seja, o profissional tem que saber o que está pedindo, e quanto mais conhecimento tem o programador, parece que menos esperto se torna o ChatGPT. E a exemplo dos médicos, para o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta tomar o lugar de um profissional realmente bom é quase nula hoje, e pensando a médio e a longo prazo também. Com esses dois exemplos, podemos tirar a conclusão: quanto mais superficial for a profissão e o profissional, mais chance há de uma ferramenta como essa substituir o profissional. Agravantes como preguiça, incompetência, falta de atualização, com toda certeza fará a probabilidade aumentar. Você acha que a inteligência artificial vai tirar o emprego de muita gente no futuro? Deixe o seu comentário aí embaixo. Quando pensamos em proteção, logo chegamos à conclusão que esse é o tipo de investimento que nunca é em vão. Afinal de contas, se proteger nesse mundo é necessário, inclusive quando pensamos no ambiente virtual. Por isso, a Surfshark VPN é um serviço indispensável para quem quer se proteger online. Com Surfshark VPN você nunca estará desprotegido e sendo bisbilhotado. Ainda por cima, pode desbloquear todo o tipo de streaming de vídeo, por exemplo. Por isso que nós indicamos a Surfshark VPN para proteção pessoal ou do seu negócio. Se a segurança na web despertou seu interesse, na descrição você encontra o link para o serviço. Se você nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas. Por hoje é só e até o próximo vídeo.